Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 197 e hoje o tema vai ser Mude para ver a mudança. Então, vamos estudar? Bora lá com esse episódio, hein, gente? 197 episódios, quase 200, hein? Estamos perto. Tava aqui um pouquinho antes de começar o nosso episódio, pensando nessa trajetória do podcast, né? 5 anos já que a gente está aí com o nosso canal. Olha que bacana. Se você chegou agora, então, seja muito bem-vindo, mas lembre que tem bastante conteúdo lá no comecinho de 2020. A gente já começou por lá com alguns episódios, então, se você chegou agora, seja bem-vindo. Se você está com a gente desde aquela época, muito obrigado mesmo, tá bom? Então, bora lá. Começando então com esse tema, mude para ver a mudança. E a gente vai trazer, como sempre, né, muitas frases, muitos trechos da doutrina, reflexões de grandes nomes da filosofia, no geral, para que a gente entenda melhor como que a gente pode mudar o mundo, como que nós nos tornamos pessoas melhores a partir dessa mudança, né? O Espiritismo ele sempre vai provocar essa questão da mudança, da reforma íntima, porque ele compreende que estamos aqui para aprender, né? Todos estamos aqui para aprendermos. Então aqui é sempre uma oportunidade. Todos os dias ele acaba sendo uma oportunidade e nós que vamos sempre buscar a perfeição, estamos ainda distantes disso e sempre a gente vai ter a possibilidade de melhorar alguma coisa, né? Quantas obras espíritas que a gente lia, né? Que já contavam de espíritos super elevados, preocupados com a sua reforma íntima, com a sua mudança. Imagine cada um de nós, né? Que estamos ali tão imersos à matéria, né? Tão envolvidos com a matéria, o quanto que a gente tem de oportunidade para mudar. E aí a mudança sempre para melhor, né? Então bora lá. Primeiro a gente introduz aqui esse tema falando que o mundo ele é um reflexo do que somos. O mundo ele é um reflexo do que somos. É muito sobre pensar a perspectiva que a gente toma do mundo. Isso diz muito sobre a nossa essência. A maneira como a gente olha o mundo diz muito também quem é aqui dentro, né? Dentro desse corpo existe um ser. E esse ser percebe o mundo, né? Não porque o mundo é dessa forma e não tem mais outro caminho. O mundo tem diferentes pontos de vista. Mas como que eu olho o mundo, isso diz muito sobre mim, né? Então bora lá. Você muito provavelmente já deve ter desejado que as pessoas ao seu redor mudassem, né? Seja no seu ambiente de casa, seja no seu trabalho, seja com seus amigos, seja com pessoas até que você não gosta. Muito provavelmente em alguma situação você queria que as pessoas mudassem, que elas tomassem uma atitude diferente, que elas fossem um pouco até mais como você, olha para o mundo de uma forma diferente. Você já quis um ambiente melhor em algum desses espaços, você já deve, né, ter desejado um ambiente mais harmônico, mais justo, é fato. A gente quer o melhor mesmo e não tem erro nenhum em pensar dessa maneira. Mas se em vez de imaginar um mundo melhor, que as pessoas mudam, né, que todas elas vão tomar agora um estalo e todas elas vão mudar, e se a gente tomasse essa dianteira, né? Se nós tomássemos essa atitude de mudar aqui dentro da gente, não espere do seu marido que ele vá mudar. Por que você não muda um pouco o seu comportamento? Não espere que o seu filho mude. Por que você também não muda um pouco a forma como trata ele para ver se percebe a necessidade de mudança, aquilo que te incomoda? Às vezes também falar, né, a vida toda. Você espera alguma coisa da pessoa, mas nunca falou, nunca posicionou. Por que não posicionar? Né? De uma forma não violenta, né? De uma forma passiva. Por que você não leva numa boa e conta do seu ponto de vista o que te incomoda, né? E pensando sempre que a mudança principal de toda a relação com as pessoas vai mudar quando você muda, tá? A gente vai trazer uma reflexão bem bacana daqui a pouco sobre isso. A gente tem aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25. Ajuda-te e o céu te ajudará, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Fala muito sobre que a mudança ela não vem de fora, ela vem de dentro.
ajuda-te e o céu te ajudará. É sempre essa parceria, né? O cara lá em cima com a gente aqui, que está aqui embaixo. A gente quer a mudança, ele vai nos ajudar, não tenha dúvidas disso, mas é a gente que tem que puxar. A gente que tem que fazer a primeira força, né? O primeiro tranco, quem tem que dar a primeira, somos nós. Depois ele vai conduzindo. Mas a gente tem que se ajudar, que aí sim o céu nos ajuda. O mundo ele é um reflexo do que a gente carrega dentro da gente. O mundo é um reflexo do que carregamos internamente. Quando mudamos o ambiente ao nosso redor, também muda. E aí outra referência lá do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, ele fala: cada espírito é um mundo por si mesmo. Cada espírito é um mundo por si mesmo. Aquilo que a gente falou, da questão da perspectiva, né? Você olhando para as culturas das pessoas, você olhando para o ambiente em que essa pessoa nasceu, as pessoas com quem ela conviveu, ela vai ter um olhar do mundo que certamente vai ser diferente de todas as outras. Ainda que ela tenha irmãos que tenham passado por situações bem semelhantes dentro de casa, nascido do mesmo país, a forma como ela vê o mundo vai ser sempre diferente um do outro, porque nós temos a nossa individualidade, nós temos um ambiente que acaba também nos moldando, né? Por isso que cada espírito ele é um mundo por si mesmo. E a gente tem que olhar para isso. Fica também mais um convite à reflexão. Eu acho bacana isso daqui. Se a sua vida estivesse hoje sendo filmada, como que seria esse filme? Você gostaria de assistir esse filme que seria a sua vida? Ou você sente que algo ali precisa mudar? Ó que forte. Se a sua vida fosse um filme, como você reagiria ao sentar nessa cadeira na poltrona do cinema e assistir a sua história? Assistir o que você tem feito hoje. Tudo bem, a história já foi. Não vai ter mais como corrigir, né? Ou fazer alguma coisa diferente, não necessariamente corrigir. Mas olhando hoje esse filme, momento presente, como é que seria a sua reação, né? O que você olharia, o que você perceberia nessa história que precisa de um ajuste? O que dá para mudar, né? Também trago aqui um ponto, esse episódio aqui é do período de fevereiro de 2025, e aí a gente começou o ano de 2025 há pouquíssimo tempo, né? A gente traçou metas, a gente estabeleceu alguns objetivos para esse ano. Será que já também não é o momento de olhar um pouquinho para esses objetivos e ver o que a gente já fez, o que a gente já precisa corrigir? Será que a gente já não está fugindo muito desse caminho? Porque olhar para o mundo, né? Ou olhar para o mundo não, olhar para a nossa vida lá adiante, quando estivermos em setembro, e falar que daria para ter feito algo diferente, já não vai dar, né? Pensa isso para toda a sua vida, né? Pega o recorte do ano com os seus objetivos e amplia e replica isso para toda a sua vida. Será que você vai aguardar chegar aos seus 75 anos, os seus 80 anos, e você vai falar, estou aposentado, agora vou fazer algo diferente para mim e para o mundo? Ou se é agora, que você tem os seus 20, seus 30, seus 40. Nunca é tarde para a gente mudar. Nunca vai ser tarde para a gente fazer algo diferente. Mas é sempre bom o quanto antes. Não condicionar a mudança a um ambiente perfeito, a uma condição maravilhosa, né? Eu vou fazer o bem ao mundo, eu vou tomar aquela causa, aquele propósito que eu sempre quis depois que eu tiver mais tempo livre. Que momento que você vai ter mais tempo livre? Quando eu sair da escola, aí você vai começar a faculdade, vai começar um curso, vai empreender, criar sua própria empresa, vai começar a trabalhar, vai querer depois ter filhos, vai vai crescer na sua carreira. Em que momento que pausa a nossa vida? Em que momento que a vida dá uma trégua? Não dá. Tem que andar em conjunto. Essas coisas precisam estar em conjunto. A mudança não pode ficar esperando uma condição perfeita. Ela tem que acontecer já, né? Fica esse ponto. Voltando até um pouquinho, quando a gente falou sobre a questão de que a gente espera que as pessoas mudem, né? E como que a gente lida com isso. Se a gente imaginasse um mundo melhor, que as pessoas mudassem. Eu acho muito bacana que tem uma colega
aprendo muito com ela, que é muito sobre como ela, na percepção de mundo dela, ela fala assim, a gente tem que perceber, a gente tem que olhar para o mundo e para as coisas que acontecem na nossa vida, que nem tudo a gente tem que tomar para nós. A gente não tem que ser esponja, né? Você escuta uma situação crítica, você escuta uma crítica e pega aquilo ali para você. Não pega para você. Não deixa se levar por aquilo. Isso basicamente ela não fala nesse sentido que eu vou dizer aqui agora, mas vê se isso não tem total relação. A pessoa joga uma energia e você puxa essa energia para você. A pessoa tem uma forma de ver o mundo que às vezes ela por dentro está toda cheia de conflitos, né? Tá cheia de questões ali mal resolvidas e ela joga aquilo, ela despeja aquilo ali, ó. Ela, desculpa o termo, não sei se você está comendo, ela vomita aquilo, aquela energia ruim, aquela angústia dela, né? Que é um problema às vezes dela. E aí a gente pega e abraça isso pra gente, fala isso aqui é meu, vou pegar pra mim. Não faça isso. Não faça isso. Não se esqueça que cada espírito é um mundo por si mesmo. Cada um tem um olhar para as situações que a gente vê na vida. Você sempre vai poder olhar, né, como a gente sempre conta, o copo, se ele está mais cheio, né, pelo lado cheio ou pelo lado vazio, né? A perspectiva é diferente. Não deixe que a pessoa que é do copo vazio vai jogar aquilo, vai vomitar de novo. Tudo aquilo que ela pensa, que ela está olhando na perspectiva dela, e você vai tomar aquilo como verdade e abraçar para você. Pense em qual contexto disso se encaixa na sua vida. Acho que vai ter alguma situação que isso vai fazer sentido. Lei de ação e reação. Você colhe o que planta. A gente sabe muito disso, a gente fala muito disso aqui, o Espiritismo sempre pega nisso. A gente aprende com essa doutrina que os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, elas criam vibrações que retornam para nós. Então, aqui sim, a responsabilidade é total nossa. Agora, quando o outro faz, você não precisa pegar para você. Aquilo que a gente estava dizendo agora. A cada um segundo suas obras. Vem lá em Mateus capítulo 16, versículo 27. E esse ensinamento ele resume basicamente o que é a lei de causa e efeito. A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Você vai receber exatamente aquilo que merece, de acordo com o que você fez, né? Isso não tem que preocupar a gente. Não deveria preocupar a gente. Você vai receber exatamente aquilo que você merece, né? Eu já fiz essa reflexão um dia. Acho que a gente postou no nosso Instagram, do Espiritismo Simples. Se você imaginar que você vai receber, você vai ter de volta tudo aquilo que você jogou para o mundo, né? Tudo aquilo que você fez como obra, lá no futuro, isso te assusta ou isso te alegra? Isso te anima ou te deixa angustiado, né? Isso é um ótimo diagnóstico para a gente perceber naquele filme da vida que a gente falou agora há pouco, qual que é a fotografia que está tendo de agora, né? O que eu preciso mudar agora? Que dá para mudar agora, que é mais fácil mudar agora. Nessa vida de agora, não esperar a próxima vida. Não caia nessa história de que o espírito acredita que tem várias vidas e que na vida seguinte a gente resolve tudo. Não resolve, né? Não vai resolver, é melhor resolver aqui agora, tá mais fácil corrigir, né? E quanto tempo? Quanto tempo vai precisar para voltar para cá? Será que nosso retorno para a Terra, né, numa próxima oportunidade, vai ser coisa de um aninho para você ficar num ano sabático lá descansando? Primeiro que você não vai descansar, não existe férias, não existe colônia de férias lá no céu, no plano espiritual, onde quer que você imagine, e acho que também não vai ser um ano só não, né? Muito bem. Aí a gente também traz aqui lá no Livro dos Espíritos, questão 456, o mal que se faz por pensamento não é menos repreensível do que o que se faz por atos. A gente estava falando do que você dá causa e efeito, né? O que você leva para o mundo, joga para o mundo, o que isso vai voltar para você. E aqui essa questão, a gente fala muito sobre, sabe, situações que você fala assim, eu não falei, mas eu pensei. Pois é. Quando a gente faz isso, a gente já está errado, porque é um mal que a gente fez por pensamento. Ele não é menos repreensível do que se faz por atos, né? Eu não violentei uma pessoa. Legal que sempre tem uma questão de níveis, né? A gente também já trouxe aqui.
Muito melhor, né, que você tenha, de certa forma, antes pensado do que violentado uma pessoa, né? Mas, na questão de que somos energia, de que tudo bate como energia, pensar na violência ou agir com violência, segundo o Livro dos Espíritos aqui, não é menos repreensível um do que o outro, né? Nós estamos colocando todos na mesma carga, mas não é menos repreensível. Não é menos errado, né? E aí aqui também uma historinha para ilustrar, uma história de uma situação, um trabalhador que ele passava o dia inteiro reclamando do chefe, reclamava dos colegas, reclamava de tudo, né? Nem sabia por que estava reclamando mais, mas a pessoa que adorava, né, tem esse hábito. Até que ela percebe que essa sua energia negativa desse ambiente contaminava o ambiente, contaminava as pessoas. Quando ela muda de postura, quando ela para de reclamar sobre os colegas, sobre o chefe, sobre a vida, sobre tudo, ela nota mudanças ao seu redor, né? E faço aqui o questionamento: como estamos influenciando o mundo? Como que a gente tem agido, né? Como a gente influencia as pessoas ao nosso redor? O que a gente tem levado para as pessoas ao nosso redor? Pense nas pessoas que estão mais próximas de você, pense naqueles no seu ciclo da família, do seu trabalho. Como você influencia essas pessoas, né? Você age diretamente próxima delas. O que você leva para que elas absorvam? Terceiro item, gente, para a gente falar, o autoconhecimento ele é chave para a mudança. Estamos falando de mudança, para a gente mudar o mundo, mudar a nós mesmos. Se a gente primeiro não se conhecer, como é que eu vou mudar algo que eu não sei? Se eu tenho que mudar. Muitas vezes a gente projeta no outro aquilo que a gente precisa corrigir em nós, né? E também tem aquela frase clássica, acho que é de Freud, se eu não estou enganado, né? Quando Pedro fala de Paulo, diz mais sobre Pedro do que de Paulo, né? Sei mais sobre Pedro do que de Paulo. Porque quando a gente quer que o outro mude, quer que o outro corrija, tem algo ali dentro da gente que é exatamente aquilo que eu acabei de apontar no outro que eu preciso corrigir em mim. Tem algo ali no outro que eu estou levantando, que eu estou notando, que eu estou percebendo, que eu preciso melhorar aqui dentro de mim. Eu não ofereço ao outro aquilo que eu não tenho. Eu não percebo no outro aquilo que eu não tenho. Faz sentido? Aí o Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, ele também, esse é um ótimo exemplo, questão 919, ele sugere para que a gente fizesse essa prática diária da autoavaliação, que a gente examinasse o que a gente fez durante o nosso dia, antes de dormir, e pergunte a nós mesmos se a gente não deixou de fazer alguma tarefa e como que a gente poderia ser melhor no dia seguinte, né? Se você já deve ter se irritado com a impaciência do outro, mas também, será que nunca percebeu o quanto você é impaciente? Será que você não falou que o outro é folgado, mas você já percebeu se você também não é tão folgado quanto? Ah, mas ele é folgado porque ele não arruma a cama. E eu posso ser folgado porque eu não tiro o meu prato da mesa. Mas ambos são folgados, né? Como que a gente tem visto isso? Como é fácil apontar o outro, né? É exatamente um ótimo exemplo aqui. Eu vou lá e aponto pro cara, pra outra pessoa. Você não arruma a sua cama. E eu tô lá que eu não tiro o meu prato da mesa, né? Eu vejo, eu encontro no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu só consigo oferecer aquilo que eu tenho dentro de mim. Como vocês sabem, o nosso podcast ele tem os seus parceiros, então queria já deixar aqui os agradecimentos à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, você também está conseguindo então nos ver. E estamos aqui num dos estúdios da Rádio Café gravando mais um episódio, tá? Siga lá o Instagram da Rádio Café, @Rádio Café Music, e também siga o nosso, @Espiritismo Simples, sempre com conteúdo legal, sempre com alguma reflexão para você levar para a sua semana, para o seu dia, tá bom? Como eu falei, estamos no YouTube como podcast Espiritismo Simples, só você digitar lá na busca, procurar, você facilmente vai encontrar a gente, aí você não esqueça de clicar para se inscrever, e aí você vai receber sempre notificações quando tiver episódio novo. E quando tem, todas as segundas-feiras às 6 da manhã,
você vai ter um episódio novo aí para você acompanhar a gente, tá bom? Estamos também lá no TikTok, é o mesmo arroba do Instagram, @Espiritismo Simples, e claro, em todas as plataformas aí de streaming, de podcasts, né, que a sua preferida também certamente estará lá, como Spotify, Deezer, Google Podcasts e Amazon Music, tá bom? Seguindo, a gente vai falando agora de reforma íntima, que é o ponto essencial sobre mudança e espiritismo. A gente não poderia pular, não poderia deixar de falar disso, que mesmo com pequenas mudanças a gente consegue alcançar grandes transformações, né? A gente sempre diz, reforma íntima não é um evento, é um processo contínuo. Olha que bacana, reforma íntima é um processo contínuo. Então é preciso que a gente tenha disciplina, é preciso que isso tenha constância, né? Que tenha uma frequência, que isso aconteça. Por isso que eu falei de olhar para os objetivos que a gente traçou para o nosso ano e já pensar se eu já não tenho que corrigir algo. Essa frequência de revisitar, né? A gente precisa disso, não esperar que lá depois, puxa, olha só, já foi. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, olha lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Eu vou abrir aqui até um parênteses sobre isso. Já recebi muita mensagem. Bruno, queria saber como é que eu faço para ser espírita. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma catequese, algum curso? Tem que ir no centro espírita toda semana? O que eu preciso fazer para eu me intitular espírita? Olha, está aqui um excelente exemplo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. O espírita é, antes de tudo, um ser que busca a mudança. O espírita é, antes de tudo, alguém que quer ser sempre a sua melhor versão. O espírita não é necessariamente a pessoa que segue os princípios de uma religião exatamente com aquela toda, né, a questão de participar de um centro espírita, de frequentar. O que mais importa para se reconhecer uma pessoa como espírita é a mudança dela, né? É como ela percebe que ela precisa sempre mudar, que ela precisa sempre melhorar. É a busca da perfeição. É isso. Reconhece o espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Ele reconhece que tem algo a ser feito. E não apenas reconhece, mas vai buscar a melhora sobre isso. Aqui um exemplo legal, uma pessoa ansiosa que decide começar o dia com 5 minutos de respiração consciente, ela percebe que ao longo do tempo a sua ansiedade diminui, né? Ela olha para aquilo, ela percebe que tem algo a ser feito e faz para melhorar aquilo. É um exemplo, obviamente, prático, não estamos falando de espiritismo, mas funciona, né? Livro dos Espíritos, questão 785, olha aqui, ó, o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual, mas os espíritos que já evoluíram intelectualmente são chamados a evoluir moralmente. Veja só, progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Então, estamos falando de moralidade, estamos falando de inteligência, né? O espírito que já evoluiu intelectualmente, então tem conhecimento, ele também vai ser chamado a evoluir moralmente, né? Não adianta só ele falar que sabe, ele precisa mostrar que sabe, né? Não adianta ele falar sobre conceitos, ele precisa mostrar esses conceitos, como ele é que ele aplica. Isso é fundamental. Como que a gente pode traçar um plano de reforma íntima, Bruno? Como que a gente faz isso? Então, primeiro a gente escolhe ali uma qualidade para desenvolver. Então a gente olha aquilo que percebe na nossa rotina, que é sempre onde a gente tropeça, onde a gente costuma errar. Então, né, falta de paciência, falta de generosidade, a falta de humildade, olhar para um desses. Depois, praticar isso de forma consciente durante uma semana e depois observar as mudanças e anotar as reflexões. 3 passos. Notar o que está errado, começar a praticar isso por uma semana e anotar, registrar isso.
Então, por que uma semana? Porque a gente vai conseguir, então, ter uma frequência, vai ter um período ali de observação, né? Não deixar isso solto, estabelecer ali um período para que mude, né, de acordo com aquilo que você acha que precisa mudar. E sempre registrando, para que cria-se um hábito, né? Seja criado um hábito para que você volte, revisite e busque entender o que precisa melhorar. O diário, ele é perfeito nisso, né? O diário que a gente usava no passado, ele é perfeito nisso. O poder do pensamento na criação da realidade, olha só, o nosso pensamento ele tem força criadora. Se a gente cultiva os pensamentos negativos, obviamente que a gente vai atrair alguma situação negativa. E aí tem lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que fala assim, ó, cada criatura vive no mundo que construiu para si. Cada criatura vive no mundo que construiu para si. Isso vai dar total responsabilidade para como a gente olha para o mundo e qual mundo que a gente tem a percepção que tem. Cada criatura vive no mundo que construiu para si. Aqueles exemplos que sempre funcionam. Se você quer paz em casa, você tem que ser a primeira pessoa para promover a paz dentro dessa casa. Se você quer respeito da sua casa, você tem que ser a primeira pessoa a respeitar. Também o exemplo, ele é tudo. Outro trecho também lá do Pensamento e Vida, lá no capítulo 1, fala assim, o pensamento ele é a força criadora. Toda a nossa vida resulta daquilo que mentalizamos constantemente. O pensamento é força criadora. Toda a nossa vida resulta daquilo que a gente mentaliza constantemente, com frequência. Tudo parte do pensamento, né, gente? Tudo parte da energia. Quem muda, ele transforma o mundo ao seu redor. Quando a gente muda, a gente inspira o outro a mudar também. O que falamos sobre a influência que estamos oferecendo, levando ao mundo, né? O que a gente tem feito, o que a gente tem falado, o que a gente tem pensado, quanto isso influencia quem está perto da gente. Observe, porque pior do que fazer o mal para nós é também levar o mal para o outro. Né? Se cada um fizesse sua parte, o mundo seria diferente. Obviamente, isso a gente sempre falou, todo mundo sabe, né? Todo mundo, a vida, nem precisava buscar o espiritismo para isso. Mas a gente sabe que cada um não faz a própria parte e quando não faz, ainda aponta do outro. Aponta o que o outro tem que fazer. Uma grande hipocrisia que a gente vive, né? Francisco de Assis foi um exemplo de alguém que mudou, que reconheceu o que tinha, era uma pessoa que tinha uma vida bem tranquila, abastada, na riqueza, para viver a simplicidade, e inspirou milhares de pessoas por conta dessas atitudes e tantas outras, né? Como referência lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. O espírito é esse que tem que buscar a mudança, que tem que reconhecer a mudança e no final de tudo isso, o grande objetivo final disso é encontrar a perfeição, tal como o vosso Pai Celestial é perfeito, né? Pequenos gestos geram grandes mudanças, um sorriso pode transformar assim o dia de alguém, uma palavra de apoio pode evitar que alguém desista, um ato de bondade pode iniciar uma corrente positiva. Quantas pequenas coisas que a gente pode tomar de atitude que vão mudando primeiro a nós mesmos, depois vão mudando o mundo, né? Termino aqui, gente, para que a gente consiga recapitular alguns pontos do que trouxemos aqui, que a gente não esqueça que o mundo ele reflete quem somos, que a gente não esqueça que a mudança ela sempre vem de dentro para fora, a limpeza ela vem de dentro para fora. Se eu quero limpar a minha casa, eu sempre limpo primeiro dentro de casa, depois a calçada. Sempre falamos isso aqui. Reforma íntima é um processo contínuo, precisa ter frequência. Quando a gente muda, o mundo muda com a gente. E o mundo muda com a gente porque, muitas vezes, quando a gente mudou, a minha percepção do mundo já está totalmente diferente. Quando eu já não me deixo pegar pelas coisas ruins que eu vejo, pelas coisas ruins que os outros falam, e eu não abraço aquilo, eu vou mudando o meu eu. Quando eu mudo o meu eu certamente vou mudar o mundo. Eu vou perceber o mundo de outra maneira. Se eu sou uma pessoa violenta, da noite para o dia eu começo a ser uma pessoa de paz.
Como é que eu vou perceber o mundo? Será que não vou perceber o mundo de uma forma diferente? Será que eu serei ainda violento porque o mundo é violento? Mas eu mudei. Eu mudei. Sou uma pessoa de paz. Muito mais difícil vai ser a probabilidade de eu encontrar situações de violência e que eu vou dar atenção para isso, né? Pergunta final para nossa reflexão de hoje, gente. O que você pode mudar hoje para criar um amanhã melhor? O que eu posso mudar hoje para criar um amanhã melhor? Para mim e para os meus. Para você e para os seus. O que eu posso mudar hoje? Das suas atitudes. Faz lá aquele exercício da reforma íntima. Pega algum ponto ali que você observa, que você sempre falha. Não consigo olhar para isso, Bruno, não sei. Pergunta para alguma pessoa próxima de confiança, algum grande amigo, para a pessoa que mora com você, o que você precisa mudar. Faça esse exercício durante uma semana. Para a gente terminar esse episódio com uma reflexão positiva. Esse episódio não é para ser bronca para ninguém, né? Mas o Gandhi já dizia, né, que seja a mudança que deseja ver no mundo. Seja você a mudança que deseja ver no mundo. Você tem que ser o primeiro a puxar a marcha do carro. Você tem que ser o primeiro a engatar primeiro no carro, né? Você tem que ser o primeiro a pegar a corda e tentar mover aquela pedra. Você tem que ser o primeiro a fazer as coisas diferentes. Depois o céu nos ajuda. Depois o seu anjo da guarda vai estar do seu lado falando, olha, teve uma mudança aqui. A reforma íntima foi feita. Algo aqui está diferente. Dá para a gente tentar impulsionar um pouco mais. A mudança tem que partir da gente. Tá bom? Mude para ver a mudança. Esse é o episódio de hoje. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar de ouvir, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por ele, Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno e esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.